Podcast Aviva-nos, uma geração que ainda queima por Jesus. Olá, avivados, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aviva-nos. E hoje nós vamos falar sobre o preço do amor de Jesus. O que custou a Jesus nos salvar e morrer no meu e no seu lugar. Então, nosso texto bíblico está lá em Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, que diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Bem, aqui é o profeta Isaías falando sobre Jesus, né? Ele já estava sendo avisado sobre a vinda de Jesus, né? Ele estava profetizando sobre a vinda de Jesus, porque ele sabia que a vinda de Jesus era o que ia salvar o povo de Israel, né? E a vinda de Cristo não só salvou o povo de Israel, como nos salvou, né? E tornou da gente gentios, né? Porque não somos judeus, um povo que é escolhido por Deus, né? E esse amor nos adotou. Só que eu já falei nos outros episódios sobre tudo que a graça de Deus traz para nós. Mas essa graça custou um preço muito alto. Eu falava assim desse preço no último podcast, mas hoje eu quero falar com uma profundidade um pouco maior. Sabe, morrer na cruz, salvar a minha, salvar a sua vida, não foi fácil para Jesus. E eu só não estou falando das dores físicas que ele sofreu, porque foram muitas. Jesus sofreu muito na cruz. Jesus sofreu dores na cruz que a gente não consegue nem imaginar, né? Jesus levou chibatada, levou chute na cara, né? Cuspiram na cara de Jesus. Jesus foi crucificado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. É uma dor imensurável. A gente não consegue explicar e nem saber o que foi essa dor. Mas existia sim uma dor espiritual em Cristo também, porque ele carregava ali as nossas iniquidades, ele carregava o pecado de toda a humanidade. Pensa hoje no mundo inteiro. Jesus carregava o pecado do mundo inteiro. E eu imagino quão pesado é aquilo. Porque se pra gente às vezes carregar apenas o nosso pecado, os nossos erros, tudo que a gente comete no nosso dia a dia é tão pesado, nos faz tão mal. Imagina a gente carregar o peso do pecado, da iniquidade, a sujeira do mundo todo. Deve ter sido horrível, gente. Horrível, horrível. E existia uma outra dor, porque quando Jesus está lá no Getsêmani, e ele pede a Deus 3 vezes para que Deus livre ele da crucificação, que Deus livre ele não estava pedindo por conta da dor física, mas ele estava pedindo porque ele sabia que pela primeira vez Cristo seria separado do Pai, porque Deus abomina o pecado. Deus não olha para o pecado. Por que Deus olha para mim e para você hoje?
porque nós somos pecadores. E Ele nos ama mesmo sendo pecadores, mas Ele abomina o pecado. E se Jesus estava com o pecado do mundo inteiro em cima dele, o Pai não poderia olhar para ele. Então, pela primeira vez desde o princípio, Jesus seria separado de Deus. Jesus, Deus e o Espírito Santo, que estão juntos desde o início, seriam separados. O véu seria rasgado. Jesus se separou de Deus pela primeira vez, para que hoje eu e você nunca mais possamos nos separar de Deus. E eu imagino que aquilo deve ter sido a maior dor de Jesus. Imagina o tamanho do amor que Cristo tem por mim e por você. Aqui o profeta Isaías, ele fala que nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus, que Ele levou as nossas enfermidades, que Ele levou as nossas dores e que o castigo que estava sobre Ele nos dá paz. Imagina o tamanho do amor de Cristo. É um amor imensurável, gente. Eu não consigo mensurar o que é esse amor. É um amor lindo, lindo, lindo. E nós não somos capazes de entender esse amor. É impossível entender o amor de Jesus, porque Ele é tão grande. Sabe, às vezes eu olho e a gente troca o amor de Cristo por coisas tão passageiras, por coisas tão momentâneas. Deus não quer isso. Jesus pagou esse alto preço de sangue para que hoje nós pudéssemos ter vida em Deus. Então, mais uma vez eu digo a vocês, eu sempre vou dizer o quanto for necessário, o quanto for preciso aqui nesse canal ou nesse podcast. Por favor, valorize a graça de Deus, o sacrifício de Jesus e o sangue que foi derramado ali. Porque Jesus, ele derramou um sangue. Jesus, ele pagou esse preço porque ele te amou primeiro. E esse amor é imensurável, esse amor é lindo, a graça é perfeita, mas custou um preço. Custou um preço físico e custou um preço espiritual para Jesus muito caro, muito alto. Um preço que eu e você não poderíamos pagar de jeito nenhum. Então valorize. Sabe? E aí você olha e fala assim, nossa, Rebeca, Jesus passou por tudo isso. E aí? Mas Jesus recebeu a recompensa. Aqui em Isaías, o profeta ele continua falando que Jesus recebeu. No capítulo 53, no versículo 10, ele fala assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então Jesus, ele recebeu a recompensa, e quando fala que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, o fruto do trabalho de Jesus sou eu e você. Jesus tem ficado satisfeito conosco? Jesus tem ficado satisfeito com o fruto do trabalho dele? É uma coisa que a gente precisa pensar. Estamos deixando Jesus satisfeitos como seus frutos? Isso é muito sério, sabe, gente? Porque foi um preço tão alto. E o mínimo que nós podemos fazer é dar alegria a Jesus. É dar satisfação a Jesus. É a gente ser filhos obedientes, em que Deus pode olhar e falar: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui Jesus, ele vai ser contado com os mais poderosos. E nada mais justo do que isso. Jesus é lindo, gente. Jesus está voltando. Ele vai nos buscar. E eu almejo tanto esse dia.
para que eu possa finalmente abraçar Jesus com todas as minhas forças e falar: obrigado, Senhor. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, ninguém estaria salvo. E o sacrifício de Jesus justificou muitos. Então é isso, valorize o sacrifício de Jesus, tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu coloco cada pessoa agora em tuas mãos, cada pessoa que ouviu esse podcast até aqui, que assistiu esse vídeo até aqui, que o Senhor possa nos fazer entender o preço do teu amor, que nós possamos entender o quanto nós somos amados por ti, mas que possamos saber que esse preço que o Senhor pagou, um preço de amor por nós, não foi barato, foi muito caro. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor se dispôs a pagar o preço pela nossa salvação. Obrigada pelo teu sacrifício e obrigado por quem o Senhor é. Que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que está assistindo e nos ajude a ser obedientes e serem frutos que te dão prazer, em nome de Jesus. Então é isso, galera. Para você que está aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que é muito importante, comenta aqui embaixo tudo que o Senhor falou ao seu coração, tá bom? Compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir, para que a palavra de Deus alcance as pessoas. Nós também temos o perfil no nosso Spotify, que é Aviva-nos com Rebeca. Então vão lá, podem seguir, tá? Então todos os vídeos aqui estarão em forma de áudio, né? Lá no podcast, no Spotify. Tá bom? Me siga nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @rebeca_rosapb. E é isso. Até semana que vem e que Deus abençoe sua vida. Tchau!